O legado de Satanás. Apoio restauração.net. Esta sociedade que sou obrigado a contemplar é de uma putrefação, fedentina e abominações degenerativas tão malditas que, dia a dia, no arrimo e corroboração desta aleivosia midiática, tudo o que vislumbramos não passam de desgraças renomeadas de excelência, de covas de juventudes aprofundadas rumo ao inferno pelos conceitos cognitivos, marginalizados, criados por um léxico maldito do autofavorecimento. Isto será explicado dialeticamente, na contextualização concatenada. Observo um sem limite de blasfêmias sociais que, com grande trivialidade, bombardeiam e assassinam a mente e os sentimentos, tanto de adolescentes quanto de jovens. A palavra que ora tão lindamente tem soado no transpasse de bocas malditas, tais detentoras de oportunidade de expressão às massas, tem sido legado. Esta palavra se refere a algo deixado à posteridade, ou seja, aos que virão depois. Todavia, a palavra lindamente verbalizada não se referencia à homogeneidade de um bom adágio, mormente a dejetos amorais, que sem intimorato ordenam nefastamente os morais conceitos da tisnadura de suas podridões, ao usarem as palavras bonitas, cito, legado, e atribuí-la a nomes sincronizados com atitudes que em verdade não são espelho algum, nem no presente, e menos ainda o serão no futuro. Então, fico enojado com os exemplos que esta maldita mídia tem feito descer goela abaixo da população brasileira, o que, em absoluta verdade, no profundo da psicanálise, afirmo que os efeitos destas aberrações verbalizadas são em muito responsabilizadas pelo grande número de jovens delinquentes e marginais que lotam os centros de tortura e diversão, que garantem o amaldiçoado salário da pior organização jamais formada no universo, o maldito sistema judiciário. Quero então perguntar: que legado deixa à sociedade os cantores? Que legado deixa aos jovens os jogadores de futebol? Que legado e incentivo nos deixam os boxeadores? Que legado deixa para alguém um apresentador da TV? Que legado deixa à sociedade um jornalista? Que legado deixa-nos o cognitivo animalesco do MMA? Etc, etc, etc. Pois bem, como mente superior, conhecedor do escritor proibido Tom Himlock, quero preconizar a realidade inédita de que, com obviedade, eu, o único capaz, vou demonstrar quão celerados são tanto as informações midiáticas quanto o são os seus ídolos com os legados da desgraça. Clarividente que são bem poucos os pontos aos quais me atenho, sendo, entretanto, suficientes, e assim sendo, eis a minha inquisição. 1. Que legado deixam esses cantores, desfiladores de cara cheia, com subversivos exemplos fazendo filhos inassumidos, promíscuos e andrógenos, que mesmo depois de ricos, negam-se e não têm a honra de aceitar a sujeição do teste de DNA para dar a honra de um sobrenome sentimental a quem não teve culpa de sua androgenia moral? Como esses tipos podem deixar legado? Esses jogadores de futebol, ostentadores do luxo e das riquezas, que enchem seus iates de, mulheres, totalmente antagônicos à célula máter da sociedade, que tipo de porra de legado essa gente deixa aos nossos juvenis? Não possuem nem honra na própria família, tampouco ainda exemplo para os próprios filhos. Quanto aos semi-analfabetos, boxeadores, cujos quais mormente sequer compreendem o coloquial, tais quais incontáveis exemplos, bem vivos na memória dos brasileiros, de personalidades nacionais e ou internacionais, onde diveras, se não todos, são provenientes das classes mais desfavorecidas da sociedade, vendo, mesmo que seja na brutalidade e no esfolar e arrancar sangue do seu semelhante, uma oportunidade para matar a própria fome, não importando se o mínimo se seu vencido será devorado por esta mesma fome.
Tem uma raça de canalhocratas, filhos do diabo, que ousam chamar esta selvageria de esporte, onde os selvagens, mergulhados em sangue, levantam metais e, finalmente, seus códigos bancários mostram que conseguiram se livrar da fome. Eles só ocultam da ilusão dos jovens, como terminou Cassius Clay, também chamado Muhammad Ali, que de tanta pancada na cabeça, passou mais de a metade da sua vida abobalhado, acometido de retardos mentais como demências e incapacidade de realizar pensamentos progressivos. Tudo ainda pode ser visto na rede mundial. Estas informações, a maldita mídia e os que enriquecem com a rinha dos ignorantes não divulgam. Ainda quero lembrar as condições deploráveis em que terminou o brasileiro Maguila, que, em condições similares ao norte-americano, terminou boa parte dos seus dias em demência, pelas muitas pancadas na cabeça, em condições vegetativas, dando trabalho e tristeza para toda a família. Mas também esses horrores não são usados como alerta. Então, pergunto, que legado deixam eles e para quem o deixam? Quanto a estes ecléticos, sem caráter nem princípio, que dotados de grande mimetismo, como podres camaleões, transmutam, inclusive metamorficamente, para agradar, quer gêneros ou degêneros, redundância-me em inquirir, que legado essa gente ou indigentes tem para deixar aos filhos da sociedade que são bombardeados pela inexistência da régua de princípios destes apresentadores da televisão, o sistema mais destrutivo da sociedade? Tudo que esses descaracterizados fazem é enriquecerem com um trabalho que quaisquer semi-analfabetos faria, de certo, bem melhor. Eles acumulam um recurso financeiro aliados com as propagandas dos grandes e assassinos monopólios dominantes e nunca fazem nada por ninguém, pensando que suas faces têm algum valor real. Coitados, a hora é chegada. Eles são, em princípio, os grandes propagandistas dos alimentos pró- e ultraprocessados, tais causadores de inúmeros cânceres, alergias, enfraquecimentos imunológicos e ósseos, e depois me aparece a porra de um FDP para, sobre o túmulo de um inútil deste, dizer que tal deixou algum legado. Quero ainda aqui finalizar lembrando que eles erguem o frontispício que preste será abatido eternamente, e iludidos pensam e até declaram: vejam onde foi que eu cheguei, mas prestemente descobrirão sem regresso que nunca foram nada e saberão que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui, pois de nada adianta ser rico ante a homens, mas miserável e desgraçado para com Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 21. Agora, quem sabe, consigo ser mais breve. Me digam, por favor, que legado essa turminha de novos garotos desses jornaizinhos sensacionalistas e nojentamente repetitivos tem para deixarem. Em princípio, só é considerado faculdade a cadeira de jornalismo por quem nunca sentou-se nesta cadeira, pois quaisquer outros sabem que aquilo não passa de piada profana, semelhante ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Inclusive, o atual presidente da República já desfez esta cadeira como acadêmica. Que legado, quando morrem, os bandidos da mídia ousam dizer que esses pobres coitados, ricos, deixaram para a sociedade. Eles não têm condições de deixarem nada em absoluto, pois são tão pobres e miseráveis que, fora o dinheiro, não possuem mais nada, pois, atentando para suas conjugações, fico perplexo. Como podem denominados agentes de comunicação ousarem blasfemar as expressões agente? A gente tá, a gente vai, eu tô, eu tava. E quando usam o verbo de forma correta no futuro do pretérito, digo eu queria ou gostaria, demonstram o assassinato final de si mesmos ao se corrigirem e usarem a forma errada. Quero, gosto. Acho que ainda não perguntei. Que legado eles deixarão para a sociedade?
Será um bom exemplo para nossos filhos ver esses aproveitadores de situações quando elevam a voz e se engrandecem sobre corpos mortos? Sim, é isto que eles fazem, sempre que nossos jovens sem direito a estudos nem acessos a cursos profissionalizantes são pegos pela polícia. E então, ali, na mão da polícia, pisados e humilhados, verdadeiros cadáveres servem então de plataforma para estes jornalistazinhos, verdadeiros vagabundos e assassinos que adoram se engrandecer sobre quem já está caído. Eu sempre os desafiei às entrevistas, mas como covardes, sempre fugiram. Certa feita, o Fantástico fez comigo uma entrevista de 1 hora. E após 12 anos, todos perguntam, onde está a entrevista? É muito fácil entrevistar quem tem rabo preso ou deve alguma coisa aos marginais do sistema forense, mas de mim, eles fogem. Quiseram entrevista do caso congolês, aquele que foi caçar a própria morte e prejudicou a vida de 3 trabalhadores. Quiseram também entrevista no caso do ator Jeffrey Machado. Pois bem, estou aqui, no mesmo lugar. Tem algum jornalista homem o bastante para me entrevistar? E depois, haverá algum macho para divulgar o resultado? Quem verdadeiramente tem legado para esta maldita sociedade? Deus ou o diabo? 6. Como pode alguém falar de legado diante deste antagonismo brutal? Esta vociferação arrogante, sanguinária, animalesca que nada mais parecem senão verdadeiros antropófagos aprisionados na ruína octogonal depois de ano após ano entorpecidos e apodrecidos por seus anabolizantes. Nesta sinopse, quero resenhar sobre o ícone do retrocesso da sociedade civilizada aos moldes medievais, o conhecido Mixed Martial Art, ou coloquialmente divulgado como MMA. Análogo ao boxe, a selvageria do MMA leva esses combatedores da auto-inanição, após cada combate animalesco, à sujeição de dias de ministrações farmacêuticas na tentativa de recuperação dos horrores traumáticos sofridos tão somente por dinheiro e seus minutinhos de fama que jamais ultrapassam a seus delírios endêmicos. Depois de sangue aspergido, ossos quebrados, traumatismos múltiplos, palavras arrogantes e altivez, ainda vão aparecer FDP para pisarem na cova dessa gente e alçarem a voz em blasfêmias contra a verdade, moral e bom costume, dizendo que esses tipos deixaram algum legado, quer moral, estrutural ou histórico, para uma geração que não passam de povo marcado, o admirável gado novo. Mas eu afirmo, não deixaram porra de legado nenhum, apenas plantaram seus lixos para, enfim, reservarem seus quinhões no inferno. Esta é a hora da colheita. A humanidade colherá de tudo que plantou, e também colherão do que se recusaram a colher, plantado então por toda a obra do cristianismo. Em instantes, descobrirão que aquele que morreu não foi mero palhaço, e quando ressurgir, nesta década, esvaziará a terra. Isaías 24. Justifica um homem pobre entrar para o crime? Sim, sem dúvida. Tupirani, o Elias, Malaquias 4, 5, João 1, 21. Fundamentado em Tom Him Locke, em A Mente Suprema. Dicionário. Arrimo. Sustento, corroborar, apoiar. Aleivósia, deslealdade. Cognitivo, conjunta de conhecimentos. Léxico, dicionário de LGG específico. Dialético, hábil no argumento. Concatenada, relacionada. Trivialidade, banalidade, comum. Adágio, regra de conduta. Inimorato, íntegro. Tisnar, enegrecer. Preconizar, anunciar publicamente. Inédito, não impresso. Celerado, capaz de matar. Subversivo, rebelde. Promíscuo, sem critério. Andrógeno, dupla personalidade. Antagônicos, contrários. Porra, desprezível. Mormente, na maioria. Coloquial, comum, popular. Filho do diabo, que faz o mal. Rinha, gaiola de briga animal.
Eclético, que reúne variedades. Mimetismo, capacidade de camuflar-se. Antropófago, que come cadáver. Refiro à brutal luta. Inanição, fome. Endêmico, relativo a local específico. Quinhão, parte, galardão. Célula máter, família. Restauração.net. Brasilmaldito.com